O Inufan, ele não tem um dia de paz. E se eu tô falando isso, vocês sabem que vem novidade de Hanyo no Yashahime. Então fica até o final desse vídeo que eu vou trazer pra vocês algumas informações da revista Animage do mês de abril. Conta algumas informações sobre a segunda temporada e até mesmo algumas revelações bombásticas. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e como de costume eu venho trazer para vocês algumas das informações que saíram sobre a revista Animage. Podem ser que existam algumas outras informações e se tiver eu trago num vídeo para vocês, mas por enquanto é o que eu vou trazer para vocês aqui. Mas eu vou aqui explicar e conversar um pouquinho com vocês. E tem muita novidade, tem informação de Kirin Maru, tem informação sobre o Uriko e também informações sobre como anda a segunda temporada e o que a gente pode esperar dela, hein? Então, antes da gente ir para essas informações, vamos fazer um acordo? Você deixa o seu like, você se inscreve se não é inscrito, que daí a gente passa pro conteúdo. Eu vou esperar você dar o like pra gente poder falar o que é que tá acontecendo nessa entrevista, hein? Não deixa de dar o like, poxa. Então, se você já deu o like e já se inscreveu, vamos lá para a informação. A primeira informação sobre a revista é justamente qual a situação de andamento da segunda temporada. E não tenho notícias muito positivas para vocês. O diretor da animação respondeu nessa entrevista justamente que estão trabalhando no roteiro da segunda parte dessa nova temporada e que todo mundo está trabalhando muito arduamente, inclusive com essa situação aí da pandemia. Mas que a primeira temporada teve muitas histórias a respeito de extermínios de yokais, de lutas contra yokais, mas o segundo capítulo vai ser diferente. A estrutura vai mudar um pouco para que as ideias e os objetivos dos personagens comecem a se alinhar, assim como aconteceu na parte final de Inuyasha. Então ele acredita que nós vamos ter uma impressão muito diferente. Bom, vou abrir agora alguns comentários com vocês. Se a tradução estiver realmente certa e a gente puder levar de forma literal, eu falo que a notícia não é muito positiva porque significa que eles ainda não têm o roteiro dessa segunda temporada completo, mas nos dá a entender que a segunda temporada também vai se dividir em duas partes, assim como foi com a primeira temporada de Hanyo. Então, aparentemente, a primeira parte dessa temporada já está com o roteiro produzido e falta a segunda parte. Então, isso é um pouco curioso porque se realmente for isso, dá a entender que eles trabalham como duas partes separadas mesmo. E aí a gente identifica o porquê que houve uma diferença tão grande entre a primeira metade da primeira temporada e a segunda metade da primeira temporada. Inclusive, eu falo disso no vídeo de análise e discussão da segunda metade de Hanyo, dessa primeira temporada, que vai sair aqui no canal em breve para vocês. Mas eu falo que também não é muito positivo porque se eles ainda estão trabalhando no roteiro, eu não tenho grandes expectativas de que saia tão já. Então, provavelmente vai ficar só para ano que vem, mas nada confirmado. Além disso, eles nos trazem alguns esclarecimentos a respeito de Kirin Maru, sobre por que Kirin Maru colocou as 4 grandes ameaças como seus servos, já que eles pareciam ser criaturas desprezíveis. E foi-nos respondido que Kirin Maru ele é muito importante e imponente, a sua cabeça está cheia de informações e de coisas de uma vida cotidiana, então ele é muito indiferente para várias coisas. Isso faz com que ele não se lembre, por exemplo, de cada um dos seus servos, ou então mesmo de todos os oponentes que o desafiam. E assim ele não se importa muito com o reconhecimento que as pessoas vão dar para ele ou não. Eu acho isso muito interessante porque mostra, e eu tinha dito isso lá no episódio onde ele parece não se lembrar muito bem da Kyuki, eu tinha comentado com vocês que me parecia muito mais um ar de arrogância enquanto um chefe que nem sequer se lembra do seu subalterno porque ele não se importa com ele. E aparentemente é algo nesse sentido mesmo. Ele tem as preocupações dele e ele nem lembra quem são os servos dele, então assim, para ele se as 4 grandes ameaças são ou não são boas, tanto faz, contanto que elas não o desrespeitem, assim como ele deixa bem claro quando ele proíbe Konton e Kyuki de atacarem o Touga num momento de fragilidade. Também há informações a respeito de Riko e sobre qual a relação dele com Kirin Maru, e é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm. É-nos dito que isso vai ser revelado na segunda temporada, mas eles dão uma dica, então estejam preparados. Depois que Touga veio a falecer, o Riko acabou se aproximando muito da Zero e gradualmente ele foi desenvolvendo alguns sentimentos, enquanto ela acabava se curando daquele luto. E é aí que o Riko tem algumas ideias influenciadas
pela Zero, como por exemplo matar aquilo que é belo. E aí ele ainda nos esclarece que quando ele diz sobre ganhar sentimentos, ele não está se referindo a sentimentos pela Zero, mas sim de cuidar dela e não um sentimento de amor. Então eu acredito que isso explica, por exemplo, por que o Rico, lá do flashback, ele parecia um boneco bem vazio e que não entendia muito das coisas. E que convivendo com a Zero, ele acabou percebendo e desenvolvendo alguns sentimentos, aprendendo a lidar com essas coisas e aprendendo a se importar com pessoas, com yokais, a aprender o que é bonito, o que não é, o que ele quer matar, o que ele não quer. Então, provavelmente, a relação dele nesses anos todos com a Zero acabou se tornando muito forte. Então, ele deve ser um servo muito mais leal a ela do que ao próprio Kirin Maru. Tanto que a gente viu o que aconteceu no final da primeira temporada. Também nos foi dito sobre quais são os poderes da Zero. E eu confesso que eu tô adorando essa parte porque estão tendo muitas informações que são dúvidas que eu tenho e que eu queria muito saber a resposta. Foi dito que a natureza do poder da Zero é um poder de maldição e que nesse mundo existem vários tipos de poderes yokais e o poder que ela usa é semelhante ao poder de uma magia negra ou ao poder de Yin e Yang dos 5 elementos. É como se ela fosse uma bruxa. Eu achei isso muito interessante porque nos esclarece um pouco mais sobre os poderes da Zero, então eu acredito que mesmo ela com as 7 pérolas não vai mudar muito a natureza de como ela luta, do combate dela. Provavelmente ela vai ficar muito mais forte, mas ali mostra o porquê que ela consegue, por exemplo, ligar a vida dela com a de outros seres, porque deve ser algum tipo de magia parecido com a de uma bruxa mesmo. Então muito interessante pra gente descobrir esses poderes dela. Não é como se ela tivesse garras e força, ela é capaz de usar uma magia negra. Além disso, também nos foi dito o porquê de Sesshomaru agir de maneira um pouco mais fria com as suas filhas. E, bom, eu acho que a gente já meio que sabe que isso é do próprio Sesshomaru, mas ele nos dá uma explicação muito interessante. Ele nos esclarece que a relação de Sesshomaru é diferente da relação que nós humanos temos. Ele não odeia as filhas dele ou tem algum ressentimento com elas, mas simplesmente ele vai cuidar daqueles que se mostrarem mais fortes. E ele faz questão de ressaltar que os yokais têm maneiras diferentes de criar os seus filhos e torná-los mais fortes. Eles não são como humanos que eles têm um amor da sua própria maneira. Então eu acho isso muito interessante, gente, porque tá ficando bem claro pra gente que Sesshomaru ama as filhas, mas é a maneira dele. Não é como se ele fosse insensível. É assim que ele demonstra. Inclusive, me lembra muito o que a própria mãe dele, a Inokimi, disse lá no episódio 23 sobre o Sesshomaru não ser capaz de ter esses tipos de sentimentos humanos. Então, a maneira como o Sesshomaru ama, como ele demonstra o amor, o afeto dele, é diferente. Então, a partir do momento que a gente entende isso e a gente começa a interpretar o aspecto e a maneira como ele age, eu acho que fica mais fácil pra gente identificar isso. E bom, pessoal, essas são algumas das informações que saíram até o momento. Como eu falei, havendo mais informações eu trago pra vocês. Tem muita coisa interessante, com certeza, e eu vou deixando vocês atualizados pra gente ir descobrindo. Tô muito empolgado com essas informações, revelando aí um pouquinho mais sobre o Rico, sobre a Kirin Maru, sobre a Zero, também sobre o Sesshomaru e os sentimentos dele, porque são coisas que a gente quer entender e que provavelmente vão ser ali melhor exploradas na segunda temporada, mas eles já estão deixando um gostinho pra gente. Pessoal, muito obrigado por tudo. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com os amigos para que todo mundo veja essas informações e tenha acesso. Um grande abraço, até mais!